Atos 13, nós vamos ler a partir do verso 26 até o 37. Atos 13, do verso 26 ao 37. Nós estamos pregando sobre a pregação de Paulo ali na cidade de Antioquia, quando ele pregou na sinagoga para judeus e gentios a palavra de Deus. O texto diz assim, a partir do versículo 26. Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviado esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar, tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele. Tiraram-no do madeiro e colocaram-no no sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Amém. Vamos orar. Poderoso Deus e Pai, que o Senhor agora mesmo possa falar com toda a tua igreja que está reunida para ouvir tua voz. Que as tuas palavras, Senhor Deus, sejam tão claras para todos nós, Senhor. E que a nossa alma seja grandemente edificada com a tua mensagem, Senhor Deus. Anima o nosso coração, Senhor, fortalece toda a nossa alma, Pai, para que venhamos a ter o nosso ser envolvido em alegrias, Pai, por causa das tuas promessas e da garantia que nós temos em Cristo. Abençoa toda a igreja, Senhor Deus. Edifica cada um de nós, Senhor, com a tua palavra. Fortalece o nosso entendimento, Senhor, a nossa fé, aumenta a nossa fé e dá-nos compreensão cada vez maior, Senhor. E que nós somos pó, mas o Senhor Deus é tudo em todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos aqui as palavras que Paulo pregou para aquele povo que estava reunido. E o apóstolo Paulo, como sempre faz, ele inicia e conclui o seu sermão apresentando a promessa de Deus cumprida em Jesus Cristo, o seu Filho. E em todo esse sermão, Paulo, ele apresenta exatamente isso. Ele quer provar para os judeus e os gentios que ali estão que Jesus Cristo, que foi crucificado na cruz, é aquele que as Escrituras sempre anunciaram como o Messias, o Filho da promessa de Deus, aquele que viria ao mundo para libertar Israel e para salvar também todos que se achegam a ele pela fé. E o que Paulo deseja neste sermão é deixar essas coisas claras para todos ali. É a convicção de Paulo de que tudo que ele vai falar está escrito e já havia sido determinado pelo próprio Deus. E é a convicção de Paulo de que as Escrituras do Antigo Testamento estavam dia após dia, através de cada acontecimento
que envolve a pessoa de Jesus se cumprindo diante deles. Paulo começa o seu sermão falando sobre a história de Israel, como nós vimos no domingo passado. E ele então apresenta os detalhes da história, assim como Deus escreveu e se cumpriu todos aqueles pontos, mostrando que a história de Israel já aponta para a vinda do Salvador Jesus. Mas agora nós chegamos no centro do sermão, na parte aonde o argumento de Paulo se torna mais denso e aonde ele apresenta Jesus de maneira muito mais clara do que o que ele já fez até então. Então, a partir do verso 26, ele se dirige, depois de apresentar a história do povo de Israel e o que Deus fez por esse povo todo o tempo. Ele se dirige aos seus ouvintes, dizendo: irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus. Então, ele se dirige à sua audiência para explicar agora, em detalhes, que as coisas que estão prescritas na Escritura, elas se cumprem cabalmente em Jesus Cristo, o Senhor. Eu quero abrir um parêntese, meus irmãos, para lhes falar que Jesus, ele é o cumprimento da Escritura. Toda a Escritura, desde Gênesis até o último livro da Bíblia do Novo Testamento, o Apocalipse, toda essa Escritura é sobre Jesus. Tudo que está no Antigo Testamento é falando em palavras, em sombras e em tipos, mas é falando sobre Jesus. É preparando as pessoas sobre a vinda de Cristo. E tudo que passou no Novo Testamento é falando dele também. Daquele que veio e fez a obra maravilhosa na cruz do Calvário, para que nós nos acheguemos a ele com alegria. Mas repare, irmãos, que Paulo chama estas pessoas de filhos de Abraão. Ele está se referindo aos judeus que estavam ali ouvindo a pregação e participando daquele momento. Ele também fala dos gentios que temem a Deus, ou seja, daqueles que não eram judeus, mas haviam se convertido ao judaísmo, embora não fossem ainda literalmente crentes judeus, porque não tinham a circuncisão, mas eles já criam no Deus que é apresentado no Antigo Testamento. Eles também confiavam na revelação, ou seja, na palavra de Deus. Paulo se dirige a judeus e a gentios, que são homens e mulheres aqui, que já temem a Deus e que já conhecem as Escrituras. Lembrem que Paulo não está falando com os judeus de Jerusalém, e nem com as pessoas do templo. Ele está em Antioquia, ele está em outra parte. E ele então começa a mostrar o lado negativo dos judeus, irmãos, a sua cegueira. Ele mostra quanto os judeus, embora tenham as Escrituras, e como ele diz aqui, todos os sábados eles leem a Bíblia. Ele está se referindo ao culto judeu que acontece no sábado. Ele diz, eles leem os profetas, eles leem a lei de Moisés todos os sábados. Eles têm feito isso durante gerações. Ainda assim, diz o apóstolo Paulo, eles não reconheceram o Senhor. O verso 27 diz, o povo de Jerusalém, seus governantes, não reconheceram Jesus. Mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Reparem, meus irmãos, que o apóstolo Paulo aqui começa a mostrar quão grande pode ser a cegueira espiritual. Quão grande pode ser as escamas que estão nos olhos dos homens. Paulo diz que esses homens judeus religiosos, que se reuniam semanalmente, liam as escrituras dos profetas. E aqui Paulo diz que as escrituras dos profetas falavam sobre Jesus, apontavam sobre a vida, a trajetória de Cristo, o seu sofrimento, como diz o profeta Isaías, a morte de Jesus, mas eles não reconheceram o Senhor. Eles estavam cegos. Eles não conseguiram, embora lessem na palavra, não conseguiam ver Jesus ali. Isso não é de nos causar espanto, irmãos, porque nós mesmos temos sido testemunhas de que isso acontece
toda hora. Nós mesmos temos saído dos nossos lares e temos evangelizado amigos, pessoas, temos falado a Bíblia, ensinado as riquezas de Deus, as doutrinas, temos até alertado as pessoas contra o inferno e contra toda condenação. Mas ainda assim as pessoas ouvindo e às vezes, muitas vezes lendo nas Escrituras, não conseguem aceitar isso, compreender isso, crer nessas coisas. Era exatamente isso que acontecia com os judeus. Eles liam o que os profetas diziam sobre Jesus. E eles viram tudo o que aconteceu com Jesus, mas não creram, não reconheceram, diz o apóstolo Paulo. Não foram capazes de entender que este Jesus que havia operado tantos sinais e maravilhas, e que havia dado provas de que era o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus ao mundo, eles, mesmo assim, eles não haviam reconhecido o Senhor. Preferiram crucificá-lo, como diz o apóstolo Paulo. O texto ainda diz assim, no mesmo versículo, eles não reconheceram Jesus, mas condená-lo. Cumpriram a palavra de Deus, a palavra dos profetas. Vocês percebem o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que, além de eles terem negado que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, eles ainda fizeram aquilo que a Escritura disse que eles iam fazer. Eles condenaram à morte o Senhor Jesus, cumprindo o que os profetas que eles liam todos os sábados diziam. Incredulidade, irmãos. A condição do homem natural, do homem que vem ao mundo, que sai do ventre de sua mãe, é uma condição de incredulidade. É uma condição da mais pura cegueira, falta de visão, de conhecimento, de entendimento. É incrível, mas o homem natural, ele não conhece a Deus. Os olhos deles, diz o apóstolo Paulo em outro livro, estão tapados. Os olhos, ele está como que encoberto. O evangelho parece que há uma nuvem densa e escura sobre o evangelho, que eles não conseguem ver aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Deus está dizendo. Embora tudo seja muito claro, embora você esteja diante da palavra de Deus, embora todas as coisas estejam ali reveladas para você, ainda assim, irmãos, se o Todo-Poderoso não tirar as escamas dos nossos olhos, se o Todo-Poderoso não abrir a nossa mente, se Ele não nos mostrar Ele mesmo pelo seu Espírito, Jesus Cristo das Escrituras, a sua glória, o seu poder, nós nunca poderemos crer. O homem nunca poderá crer. Há uma doutrina reformada que fala da depravação total do ser humano. O homem, quando nasce, ele já nasce morto em seus delitos e pecados. Ele já nasce com a sua natureza pecaminosa, ele já nasce cego, ele já nasce incapaz de ouvir a voz de Deus naturalmente. Eu não estou dizendo aqui que quando se prega o evangelho as pessoas não escutam. Elas ouvem o som, elas entendem de uma forma intelectual as palavras, mas aquelas palavras só podem chegar ao coração, à alma, se Deus fizer esse trabalho no coração do homem natural. Porque o homem por si só, deixado como está, da maneira que ele vem ao mundo, sem que Deus faça qualquer tipo de ação em benefício dele, ele nunca vai crer, nunca vai entender, nunca vai aceitar. Mais do que isso, ele vai ser sempre inimigo do evangelho. Ele vai estar sempre lutando contra Deus, contra seu Filho Jesus e contra a palavra. Essa é a situação. É isso que Paulo está dizendo. Mesmo estes homens tendo testemunhado a vida de Jesus, os milagres de Jesus,
Mesmo os profetas dizendo que o Messias viria e faria todas estas coisas. Mesmo os profetas dizendo que ele nasceria em Belém, como ele nasceu. Mesmo os profetas dizendo que ele ressuscitaria dos mortos. Mesmo os profetas dizendo que ele seria morto. Ainda assim, estes homens conheciam essas escrituras. Eles eram incapazes de reconhecer Jesus. Mesmo estando claro, eles negavam a Cristo. E ainda, passo a passo, cumpriam as escrituras com seus atos, matando Jesus. O apóstolo vai dizer logo mais que eles também tiraram Jesus do madeiro, conforme as escrituras. Tudo o que eles fizeram, cada ação desses homens, era conforme as escrituras. Ou seja, as escrituras já diziam que eles iam fazer tudo isso com o Senhor. E ainda assim eles não reconheceram Cristo, irmãos. O povo de Jerusalém, os seus governantes, não reconheceram Jesus. Mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. O verso 28, Paulo diz: mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Aqui Paulo mostra não só a cegueira desses homens, mas agora Paulo mostra a maldade que há no coração humano. O que Paulo apresenta aqui diante de nós é um povo que sem Deus é cruel, é malvado, tirano. Jesus não tinha nenhum crime, meus irmãos. O que Jesus fez que pudesse acusá-lo de morte? Qual foi o pecado, qual foi o crime que o Senhor Jesus cometeu para que ele fosse crucificado? Paulo diz aqui, não achando motivo legal, ou seja, legalmente o Senhor era um homem justo, não tinha crime, não tinha erro, não havia dito palavras erradas, ele não havia feito coisa alguma que pudesse legalmente o incriminar. Mas o texto diz que mesmo assim, eles pediram a Pilatos que o mandasse executar. Vocês lembram daquela cena quando está Jesus e Barrabás, que era um ladrão e assassino, comprovado. E Pilatos então pergunta a toda aquela multidão: quem vocês querem que eu solte? Pilatos poderia soltar um dos prisioneiros ali, porque na Páscoa eles faziam isso. E Pilatos sabia que Jesus era inocente e que Barrabás era um assassino. Mas ele diz: quem vocês querem que eu solte? Jesus, que é chamado Rei dos Judeus, ou Barrabás, o assassino? E todo o povo de Israel que está ali, irmãos, grita: solte Barrabás, crucifique Jesus. A multidão não cura, então começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Paulo está dizendo, mesmo não achando motivo legal para mandá-lo, mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Ora, veja até que ponto, irmãos, pode ir a maldade. Quando a doutrina da depravação total, ela ensina que o homem ele é totalmente depravado. Ela está dizendo que em todas as suas faculdades, em todo o seu ser, há depravação. E o homem, ele é potencialmente capaz de chegar tão fundo na sua maldade, irmãos, e de praticar coisas tão terríveis na sua maldade. Isso pode nos causar, muitas vezes, espanto. Vocês já devem ter visto muitos casos de perversidade. Um dos casos que mais me chocou, irmãos, eu tenho certeza que não só a mim, mas foi o caso daquela criança que foi morta pelos pais. Os pais mataram o próprio filho, uma criança.
E tem aquele outro caso que a filha adolescente mata os próprios pais. Vocês devem estar... Exatamente, vocês devem estar se recordando desses casos da Isabela e da Susana. Até que ponto vai a maldade do homem sem Deus? É ilimitada, irmãos. O homem pode atingir profundidades, malignidades, porque o seu coração natural é maligno. O coração do homem é perverso, é maldoso, é cheio de ira, cheio de coisas terríveis, irmãos. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando aqui. Estes homens, irmãos, condenaram à morte o inocente, sabendo que ele era inocente. Não havia nenhum crime, nada que pudesse ser comprovadamente, legalmente provado contra Jesus. O tribunal que os judeus realizaram para julgar Jesus foi um tribunal ilegal. Ainda assim, eles levaram isso adiante para condenar Jesus à morte, porque eram homens maus, homens do coração mau, caído. E assim são as pessoas que não conhecem a Cristo. Eu posso lhes garantir, igreja, segundo a palavra de Deus, que todas as pessoas que estão aí fora e que não são crentes são perversas, são más, têm inclinação ao pecado e podem afundar nos seus pecados. Talvez você até diga: não, pastor, eu tenho certeza que não é assim. Vocês acham que os pais daquela criança, Susana, daquela adolescente, achavam que ela era capaz de matar a eles mesmos? Vocês acham isso? Vocês acham que aquilo que os pais pensavam da sua filha era isso? Eles sabiam que estavam ali com um monstro dentro de casa, que estavam alimentando, amamentando, dando todos os dias remédio, proteção para uma serpente para lhes matar depois? Eles não sabiam disso. Eles achavam que aquela criança era um anjo, era uma filha perfeita. Os homens, irmãos, a Bíblia não erra, tem um coração perverso. Em várias passagens Deus vai dizer isso. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Nós não devemos seguir o nosso coração, como o ditado popular muitas vezes diz: siga o seu coração. O nosso coração é mau. Não siga o seu coração. Siga as Escrituras. E as Escrituras vão contra a vontade que há no seu coração quase sempre. Siga o que a Bíblia diz. Paulo mostra que esses homens eram perversos e maus e condenaram o homem justo. Mas, irmãos, ele acrescenta no verso 29 que também isso estava prescrito na palavra de Deus. Eles iam fazer isso. Eles cumpriram as Escrituras de novo em matar a Jesus. Eles não reconheceram Jesus, mesmo Cristo tendo feito todas as coisas que fez. E agora eles não reconhecem que seus próprios atos são aquilo que a Escritura diz que eles fariam. Verso 29. O verso 30 começa com uma partícula muito pequena. Mas. Não é mais, é mas. Ou seja, é uma partícula que mostra a diversidade, digamos assim. Eles estavam ali sem reconhecer Jesus. Jesus mesmo tendo feito milagres e coisas grandes, tendo demonstrado amor e ajudado as pessoas e tendo falado tudo que a Escritura fala. Eles não reconheceram Jesus. Antes eles o mataram na cruz como um criminoso, mesmo ele não sendo criminoso, mesmo não tendo cometido nada de errado, nenhuma falta, eles o mataram na cruz. E se a história terminasse aqui, Cristo teria sido derrotado pelos homens. Mas, diz o verso 30, mas Deus o ressuscitou dos mortos, irmãos. Deus ressuscitou o seu Filho, que os homens mataram.
E esse Cristo ressuscitado, diz o texto, foi visto por muitos dias. As pessoas viram Jesus vivo, ressurreto. Os seus apóstolos que estavam com ele em Jerusalém, na Galileia, testemunharam que ele havia saído do túmulo vivo. Viram as suas chagas, suas feridas. E eles agora são testemunhas, diz o apóstolo Paulo, de Jesus para o povo. Paulo aqui não se inclui. Ele não diz nós vimos, vimos sair do túmulo. Mas ele diz eles, porque ele se refere aos apóstolos de Jesus, aqueles a quem Jesus primeiro apareceu após a ressurreição. Os 11, menos Judas, os 11 que haviam sobrado. E esses apóstolos aqui é que davam testemunho lá em Jerusalém que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Eu vou ficar só até o versículo 31 essa manhã. E depois nós vamos, no próximo domingo, fazer o restante desse texto que nós lemos. Eu ainda quero falar sobre o verso 31. A maldade é vencida por Deus. Perceba que os homens arquitetaram contra o Messias de Deus. Os homens se levantaram e arquitetaram contra Jesus para matar Jesus e conseguiram fazer isso. Isso pode parecer uma vitória para os homens maus, para os judeus. Conseguimos silenciar aquele Galileu, aquele impostor. Conseguimos acabar com tudo. Toda aquela farsa, como eles acreditavam. As multidões que começavam a seguir aquele homem, tudo isso acabou agora. Ele está morto. Mas o verso 31 é um balde de água fria sobre a maldade destes homens. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Para a tristeza dos judeus, para a tristeza daqueles que não creram nele, para a tristeza de todos os ateus, para o desespero de quem é contra o Evangelho, ele está vivo. O seu Pai o ressuscitou dos mortos. Deus o chamou da mansão dos mortos, como diz o texto antigo da igreja primitiva, desceu à mansão dos mortos. Deus o chamou de lá. O ressuscitou, o trouxe à vida. E ele foi visto pelos seus discípulos, não por poucos dias, mas por muitos dias. Sabe, irmãos? Talvez muita gente até comece a imaginar que nós temos aqui uma mentira sendo contada. Tem muita gente que olha para esse texto das Escrituras e dizem assim: os cristãos criaram essa história da ressurreição para levar adiante toda essa ideia, para não se desapontarem, para terem algo para se segurar, digamos assim. Mas a verdade é que Cristo morreu, seus ossos apodreceram lá e estão lá em algum lugar até hoje. Mas isso não é a verdade. A verdade é que ele ressuscitou e ele apareceu para os seus discípulos. Paulo vai dizer em outra parte do livro que ele foi visto de uma só vez, no mesmo dia, por mais de 500 pessoas juntas. Não era só os 11 discípulos, apóstolos de Jesus, mas nessa ocasião diz o texto de Paulo que ele apareceu para mais de 500, de uma vez só. E ele ainda apareceu para as mulheres, para muitas mulheres. Esteve com eles por vários dias, comeu, se alimentou com os seus discípulos, deu instruções aos seus discípulos, e esteve ali concretamente com aqueles homens que conviveram com ele 3 anos. Mas talvez as pessoas insistam em dizer que isso é mentira. Mas o texto de Paulo diz que esses discípulos, apóstolos de Jesus, depois que viram Jesus ressuscitado, e lembre que as Escrituras dizem que alguns não creram,
Na verdade, poucos creram na ressurreição de Jesus, apenas quando ouviram falar. Alguns tiveram que correr para conferir, Pedro e João. Outros disseram, eu não creio de forma alguma, a menos que eu veja as suas mãos furadas, o seu lado atravessado pela lança. Se eu não vir isso, eu não crerei que ele ressuscitou. E eram apóstolos falando. Mas Cristo aparece a eles. Cristo aparece a Tomé, a Pedro e a todos os que estão ali. Ele diz, Tomé, toque em minhas mãos, veja os meus furos, coloque o dedo aqui no meu lado, penetre o meu corpo, veja que sou eu mesmo e não um fantasma. Esses homens foram convencidos. Eles não foram apenas pessoas que foram ali de uma forma intelectual, convencidas a falar de Jesus. Eles foram convencidos porque eles viram Jesus ressuscitado. Paulo diz, agora, estes homens dão testemunho dele para o povo de Jerusalém. Os discípulos de Jesus que viram Jesus morto, que viram a maldade dos homens contra ele, agora o viram vivo, tiveram todas as suas dúvidas sanadas e agora são testemunhas desse Jesus. Ah, meus irmãos, que testemunhas são esses discípulos do Senhor. Você sabe o que aconteceu com cada um desses discípulos? Cada um desses discípulos foi morto por causa de Jesus. Ninguém morre por uma mentira. Pedro foi pregado numa cruz, como Jesus foi pregado numa cruz. Mas Pedro poderia ter negado a Jesus e não ter morrido, se ele entendesse que a ressurreição era uma mentira. Se eles estivessem inventando toda a ideia de ressurreição, por que eles iam morrer por uma mentira? Não morreram, irmãos, morreram por uma verdade. Cristo ressuscitou. E Pedro, quando estava sendo pregado, ele diz, me botem de cabeça para baixo, porque eu não tenho dignidade para ficar crucificado na mesma posição que o meu Senhor foi morto. Ele não só foi morto na cruz, mas ele foi morto de cabeça para baixo, seus pés para cima, sua cabeça para o chão, porque ele disse, eu não tenho a mesma dignidade que Cristo, de ficar na mesma posição que ele foi colocado no madeiro. Ele sabia que o Senhor tinha ressuscitado, irmãos. Pedro foi levado pelo Império Romano e teve a sua cabeça cortada por causa de Cristo e da sua cruz, e da sua ressurreição. Se a ressurreição fosse uma mentira, Paulo teria negado isso. Não teria tido sua cabeça cortada. Todos os outros apóstolos de Jesus tiveram mortes violentas, com exceção do apóstolo João. Mas os demais, todos, morreram por causa da mensagem que pregaram. E ninguém morre por uma mentira. Deus ressuscitou Jesus, diz o verso 30. Deus venceu a maldade, a incredulidade dos judeus. E Deus trouxe seu Filho ao mundo de novo, ressuscitado, para que os discípulos vissem que as Escrituras se cumpriam nele, em Cristo. É este Senhor, meus irmãos, meus caríssimos irmãos, que nós anunciamos em toda a nossa vida, em todo lugar que nós temos que ir. É essa mensagem que nós temos que levar. Preguem a Cristo, que morreu e que ressuscitou dos mortos. Falem para os seus amigos, falem para os seus clientes, falem para os seus colegas de sala de aula, falem para os seus familiares e insista nessa mensagem.
Insista sobre Cristo. Pregue sobre o Cordeiro que foi morto e que tira o pecado do mundo. Que Deus, na sua graça, irmãos, nos abençoe. Amém. Nós vamos orar e logo em seguida nós vamos ter um momento de intervalo para começarmos depois a nossa escola bíblica. Temos um cântico ainda, não é? Então vamos orar e em seguida vamos cantar ao Senhor. Obrigado, Santo Deus. Obrigado pelo Teu Filho, Jesus. Obrigado por mandar o Teu Santo Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos substituir no madeiro, pagando o preço da nossa dívida. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Teu amor é demonstrado no Teu Filho Jesus por nós. Bendito Deus, aumente a fé que o Senhor nos deu. Torna a nossa fé ainda maior, Senhor, para que venhamos nos agarrar mais e mais ao Senhor Jesus e a sua obra maravilhosa. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, a nossa oração, Senhor, nós colocamos nas mãos de Cristo e que Ele leve ao Senhor. Amém. Vamos cantar.